Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 123 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, Spotify, iTunes, Google Podcast, sou de um bot de gravação com uma voz incrivelmente assustadora. Sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana. Eu não faço a menor ideia do que a gente vai conversar nesse episódio, mas eu tenho dois especialistas aqui que fazem, tem uma presença e a volta. Uma honra incrível tê-lo de volta aqui, meu amigo Caio Melo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, dependendo aí da hora que você estiver escutando. Vamos lá, sejam bem-vindos à temporada regular do Steelers. Começamos com o pé esquerdo. Vamos falar sobre esse início aí, que é aquela figurinha do WhatsApp resume. Estou decepcionado, porém já esperava. Infelizmente, o começo não foi muito bom, mas vamos lá. Este homem que efetivamente sabe o que falar, eu tenho certeza, Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo. Satisfação enorme em apenas estar com vocês, porque não vai dar prazer algum estar falando sobre esse jogo, e eu estou muito surpreso como o Caio foi contido na sua apresentação. Pelas promessas que tiveram aí pelos grupos da vida, esse programa tem tudo para consagrar o Caio. Grande abraço. Acho que a gente pode deixar pra falar de notícia. Não, se a gente deixar falar de notícia depois, a gente vai se perder e não volta mais pra ela. Então, vamos começar primeiro pelas notícias pós-semana 1. Então, o Steelers, eu não sei com que milagre, conseguiu arrancar uma escolha de quinta rodada do Jacksonville Jaguars e agora Joshua Dobbs é um quarterback de Jacksonville. Vocês têm algum comentário a tecer a respeito? Claro que vocês têm comentários. Óbvio. Muito obrigado, Steelers, por um move bosta desse depois de perder de usar skipper. Tinha que conseguir. Cover tem que irritar a gente de alguma maneira fazendo um move bom. Ele faz um move bom, mas tem que ter alguma merda no meio. Porque ele não consegue fazer um negócio 100% bom. Tudo desnecessário pra botar Johnny Holton em campo pra gente perder o usar skipper. Que era um cara, no mínimo, que ia ter alguma desenvoltura boa ali com o pass rusher. Aí, mas vamos ficar com o Tiquilo, tá tudo certo. Não precisa se estressar, não. Ricardo, Joshua Dobbs no Jaguars, você quer comentar? Grande Joshua Dobbs, todo sucesso para ele, grande jogador, grande homem, um jogador muito querido por todos no Steelers. A partida dele já deixou alguns nomes do time, e alguns, acho que todos bem tristes. O Big Ben comentou que é muito bom ter o Dobbs dentro da sala dos quarterbacks, que é um cara muito inteligente, e convenhamos, uma quinta rodada pelo Dobbs foi muito melhor do que eu imaginava, né? O Jaguars tem uma mania incrível de pegar jogador e é destaque do Pro Football Focus. É o time que, se você for ver, e draft e tudo mais, são sempre jogadores destaques do Pro Football Focus, que a gente sabe que não necessariamente está reproduzindo muito bem em campo. Então, o Dobbs foi o quarterback, um dos quarterbacks mais bem ranqueados, entre aspas, em termos de nota do Pro Football Focus, e não pensaram duas vezes quando o Nick Foles machucou em contratar o Dobbs para ser o backup da equipe. Todo sucesso para ele lá em Jacksonville. E milagre se ele saindo agora com 2 quarterbacks apenas. É um baita ser humano, né, Ricardo? O Dobbs realmente é um cara. Ele era um volunteer lá em Tennessee. Ele literalmente era. Ele era um cara muito bem quisto na comunidade de Pittsburgh. E, obviamente, que vai fazer falta nesse ponto de vista aí de ser alguém que é referência na comunidade. Além de tudo, ele fazia o Shazier se sentir mais bem recebido dentro do vestiário, porque ele tem a mesma doença lá de não ter cabelo que o Shazier. Aí você via ele, parecia que era o mesmo cara. Era legal isso também da gente confundir, que o cara não tinha pelo. E ele deixou uma herança legal, né? Ele entrou numa partida que o Big Ben, eu achei que o Big Ben tinha falecido naquela partida, que ele, na verdade, só perdeu o ar. Eu não lembro contra quem foi, agora eu acho que... Lembro que ele entrou contra o Raiders na temporada passada. Não, esse aí foi horrível. Esse foi horrível. Ele jogou. Ele não entrou, ele jogou. Ravens, contra o Ravens. Pronto, contra o Ravens. Ele entrou e fez um passe espetacular pro Juju, que tirou a gente do fundo do poço lá. Foi massa essa jogada, mas aí termina aí a grande contribuição dele em campo pro Steelers em temporada regular. Isso é exatamente esse tipo de movimentação. A gente arrancou uma escolha de outra franquia por um quarterback 3 que
já estava em vias de temporada que vem fazer um corpinho ali no training camp e dar adeus em definitivo. A vaga de quarterback 2, óbvio, é de Mason Rudolph, e ele provou isso nessa pré-temporada. Ô, Ricardo, e a torcida alternativa tá como com o Duck Hodges no practice squad? Tá como? Beleza, vale. Só para lembrar que com a saída de Dobbs abriu uma vaga no nosso elenco final. Jayrone Elliott, linebacker, foi trazido pro lugar dele, jogou na nossa pré-temporada, teve um touchdown marcado na semana 4, e com a vaga aberta no practice squad, o pato Devlin Hodges foi chamado de volta pro practice squad. Quase ele conseguiu escapar das garras da XFL. Um detalhe bem interessante, se eu não me engano, o Ricardo com certeza lembra isso melhor do que eu, mas se eu não me engano, o Jayrone Elliott só chegou no Steelers no final da pré-temporada, e eu acho que ele só jogou a última semana mesmo, que foi quando ele fez o touchdown, foi a penúltima semana, não tenho certeza, que foi um dos jogos que ele teve um touchdown, aí literalmente meio que um strip sack lá, ele roubou a bola mesmo do quarterback e anotou o touchdown. É um nome interessante. Vamos ver aí o que esse cara vai fazer. Exatamente, uma relíquia da Alliance of American Football, a finada AAF. Inclusive, eu arrisco dizer aqui que o time que mais tem jogadores da AAF no roster final é o Steelers. São 2. Alguém fez essa estatística, eu tenho certeza. Um dia isso vai vir à tona, mas enfim, melhor do que falar sobre... São 9 jogadores da AAF que foram para a NFL. Steelers tem 2. Tá vendo que alguém fez essa estatística? Eu sabia. Ainda nesse nosso bloco de notícias, as notícias dadas pelo nosso chefe em pessoa, Mike Tomlin deu a sua famigerada coletiva de terça. E quais são os destaques, Ricardo? De sempre falando muito e dizendo nada, mas o que é importante se destacar são as lesões. Como alguns de vocês já sabem, e se não sabem, está sabendo agora, o Steelers terminou com alguns jogadores lesionados no último domingo e basicamente todos titulares. Então, pelo que a gente tinha conhecimento após a partida, tinha-se lesão do Paulsey, tinha a lesão do Hayden e tinha a lesão do Juju. Os 3... E do TJ Watt também, perdão. 4 jogadores titulares de destaque dos principais jogadores da equipe lesionados. Aparentemente, os 4 vão ter condição de jogar no domingo contra o Seahawks. Tony já antecipou que eles vão ter uma participação um pouco limitada nas atividades no primeiro dia de treino, mas que está otimista de contar com todos em campo no domingo, além de contar com a volta do Sean Davis, que não jogou nessa partida contra o New England Patriots. Ele vai estar também trabalhando de forma limitada nessa semana para ver se vai ter condição de jogar ou não a próxima partida. Uma lesão que surpreendeu a gente, não se tinha essa informação até então, infelizmente o nosso capitão do Special Teams, Roosevelt Nix, está com a lesão no joelho, já está fora basicamente do jogo de domingo e pode ser que fique de fora de mais partidas. Não houve informação clara se vai ser se ele vai ser candidato aí para o Injury Reserve ou coisa do tipo. Eu acredito que não. Imagino que se fosse algo mais sério, quando se trata de joelho, a gente provavelmente já teria visto esse move acontecendo. Então fica uma notícia bem negativa. E o Tony comentou que se eles quiserem usar um fullback, eles vão usar de certeza ou um tight end ou um jogador de defesa. E já fica a campanha de ter o Dan McCullers como fullback. O Dan McCullers já atuou em snaps dos Steelers como fullback. Foi alguns anos atrás, foi em 2014, Steelers e Jets. O Dan McCullers atuou como fullback naquele dia e James Harrison também atuou como fullback naquele dia. Ou foi 2014 ou foi 2015, eu não me recordo agora, mas os dois tiveram snaps como fullback. Pode ser que a gente veja, não sei, o Matakevich talvez, McCullers mesmo, enfim. Tom Era agora que valeria a pena ter o Sutton Smith nesse roster, hein? Pô, estaria massa. Agora ganhou valor o Sutton Smith.
No mais, fora lesões, Danilo, de informações, já vai direto, obviamente, para o jogo. Eu já vou fazendo esse link para você, para começarmos a falar. Foram coisas pontuais que o nosso head coach comentou, coisa do tipo, é óbvio que a gente foi humilhado, é óbvio que a gente não estava preparado, a execução não foi boa, enfim, mas uma declaração que chamou a minha atenção no primeiro momento que eu ouvi foi que o TJ Watt foi quem estava chamando as jogadas do Steelers. Eu, sinceramente, não lembro do histórico do TJ Watt sendo o chamando as jogadas. Geralmente é o Vince Williams que tem essa função, mas foi designada por TJ Watt porque agora com o McBarry e com o Devin Bush, os inside linebackers eles rotacionam bastante. Então, de informações relevantes que valham a pena trazer nesse momento na coletiva do Tomlin, essa novidade do TJ Watt chamando jogadas. E agora jogo a bola para você, Danilo, para começarmos esse martírio de falar sobre o jogo. Ai, meu Deus, foi inaugurando o banner do Hexa do New England Patriots em Foxborough, Gillette Stadium. Pittsburgh Steelers 3, New England Patriots 33. O que especialistas chamam de jogo da semana 1, mas o que a gente chama de um tremendo WO, porque é isso a impressão que fica, que não teve Steelers em campo. Mas, antes do que a gente vai, com certeza, tem muita coisa pra falar mal desse time. Alguém não foi mal pelos Steelers? Alguém vocês viram que tem uma luzinha no fim do túnel? Pô, eu achei que o Cameron Kennedy fez um bom jogo. O Chris Boswell fez um bom jogo. O Kennedy é o long snapper, tá? Pra galera aí ter certeza que entendeu quem é. O Kennedy teve um bom jogo. O Chris Boswell acertou o field goal dele. Foi bem nos 2 kickoffs dele. Deixa eu ver quem mais. Pô, eu acho que o Devin Bush teve 10 tackles, 11 tackles na partida. Um número interessante pra alguém que ficou correndo atrás de slot receiver o jogo todo em mismatch. E ali Tweet teve um jogo legalzinho. Dá pra falar também que o TJ Watt tentou bastante ali no pass rush, tentou muito mesmo, mas eu acho que fica por aí mesmo, tá? O Steven Nelson, pronto, uma avaliação positiva que eu tive foi o Steven Nelson, teve coberturas bem precisas, e até pelo fato de a gente não ter visto ele sido queimado no jogo. Aliás, foi o defensive back que eu não vi sendo queimado claramente, então já é algo positivo, porque geralmente os nossos defensive backs a gente só nota quando é queimado. Ô, Ricardo, você tem algum outro destaque? Eu ia citar também o Steven Nelson, seria meu primeiro destaque. Geralmente, quando a gente não ouve muito o nome do jogador de secundária, é sinônimo de coisa boa, de forma geral. E o Steven Nelson, ele realmente não comprometeu. A gente não viu, assim, de forma geral, os cornerbacks. O Hayden não bota como destaque, porque aquele tackle em cima do Gordon que ele perdeu foi patético. Mas a gente não viu os cornerbacks em si, tanto o Nelson quanto o Hayden. O Hilton a gente viu, obviamente. Mas os dois, assim, levando muitos passes. Então, a gente não viu eles sendo queimados, podemos dizer. Então, eu deixo o destaque especial para o Steven Nelson, boa estreia contra o Patriots na final de conferência, quando ele estava no Chiefs. Ele foi trucidado pelo Tom Brady. Eu imaginei que seria do mesmo jeito, estava com medo. E não comprometeu. Bom jogo, da medida ele fez, valia a pena destacar. Outro que eu gostei, apesar de a gente saber que a comissão técnica não gosta muito de usar ele, é o Hargrave, que atropelou o Check Mason em uma jogada, foi espetacular. É incrível como o Steelers continua não utilizando o Hargrave com mais frequência, porque ele no pass rush, no meio, que é uma das coisas que você precisa fazer se quiser ganhar de Tom Brady, vi de New York Giants, que era a tática que usavam, você não utilizar um jogador com a habilidade que o Hargrave tem. É um absurdo isso. E eu só tenho esses dois mesmo para poder falar alguma coisa. O resto, lamentável. Peraí, Kennedy foi bem pra caramba, Ricardo. Kennedy foi muito bem. 100% dos snaps, perfeito. É porque eu pedi pra ele outros destaques, Caio. Além dos que você já brilhantemente trouxe pra gente. Justo, maravilha. Verdade.
Só pra reforçar, Javon Hargrave teve 37% dos snaps defensivos dos Steelers. Tyson Alualo, que é basicamente um defensive end pra parar a corrida, teve 41%. Passada isso, é inacreditável. Inacreditável. Essa é uma das provas... tem potencial, o Hargrave tem potencial pra ser um Grady Jarrett da vida, fácil ou até melhor. Não dá. Desculpe, Danilo, só que eu fiquei muito irritado. Mas você tá falando certo, ele tem realmente potencial pra ser um pass rusher interno pelos Steelers, mas não é exatamente o que a comissão técnica, eu tô fazendo aspas aqui com as mãos, comissão técnica, tá buscando. Porque esse jogo não pareceu ter plano absolutamente nenhum. Quer dizer, pareceu ter um plano. Literalmente o mesmo plano que a gente venceu os Steelers na temporada regular passada, que eles cometeram quase 200 jardas em falta naquele jogo, e a gente achou que isso seria suficiente para forçar o Patriots, dessa vez em casa, a cometer mais um caminhão de falta e perder o jogo por si mesmo, não a gente ganhar. Não teve plano, né? E foi rigorosamente o mesmo gameplay. Rigorosamente. A gente viu a mesma coisa. Inclusive, deu raiva ver o Randy Fisher chamando a mesma jogada 3 vezes seguidas. 3 vezes um toss pro running back. Meu Deus do céu, assim, é a falta de criatividade. Parece que o Fitner, ano passado, que ele teve de criatividade, ele não teve nesse início de temporada. Porque realmente ele trouxe pro Steelers no ano passado vários play designs diferentes, novos, envolvendo diferentes formações, empty set bastante. Obviamente que isso aí é um pouquinho de pedido do Big Ben pra poder lançar a bola até cansar o punho. Mas eu vou dizer, velho, o ataque tá engessado. E quem assistir a tape desse jogo contra o Patriots, se preparar pra esse gameplay aí e ele não mudar, vai segurar os Steelers para nenhum touchdown novamente. Porque foi bem patético. E defensivamente, o Steelers conseguiu, vindo o jogo que a gente tinha na defesa titular, John Bostic, e adicionar Mark Barron, Devin Bush e pior. A gente jogou contra os caras ano passado com Sensible, com John Bostic, e conseguiu ser pior esse ano do que ano passado. Mesmo com o Bush, que é uma adição excelente, com o Barron, que não jogou absolutamente nada. E, obviamente, que o Steelers, defensivamente, chamou jogadas extremamente previsíveis. E Tom Brady, caramba, ele é provavelmente o melhor quarterback pré-snap na história da NFL. Se não for, sei lá, praticamente um coach ali em campo. Então você vai jogar contra Tom Brady, pelo menos pensa na porra da jogada que tu vai chamar e pelo menos tenta esconder um pouquinho que tipo de cobertura o time vai fazer na jogada. E o Steelers não se preocupou nem um pouquinho nisso. Não tentou esconder absolutamente nada que estava fazendo, repetindo as jogadas defensivas que ganhou do Patriots na temporada passada. E aí, meu amigo, deu pena. Nossa DL não... Hayward provavelmente com o pior jogo dele na carreira dele em Pittsburgh. Barron, se ele quiser pegar a mala de volta pra LA, eu pago a passagem, tranquilamente. Pelo que ele mostrou ali, ele não merece ficar no... Meu Deus do céu. Ele deu uma raiva absurda. Hayden, se o Hayden me disser que ele tava jogando só pra receber o contrato e depois parar de jogar, eu acredito. Porque a partida dele foi patética, uma má vontade absurda. Inclusive, uma das coisas mais elogiadas do Hayden é a capacidade dele de taclear. Aí ele vem no primeiro touchdown do jogo, vem com um miss tackle daquele. Pelo amor de Deus, Hayden. Bota um pouquinho de vontade aí, bicho. Pelo amor de Deus. Enfim, foi uma bananada total. A defesa completamente perdida, não parou ninguém. Acho que parou o Patriots no primeiro drive e no último. Foram aí, se eu não me engano, foram 3 ou 4 vezes que a gente parou o ataque deles para não pontuação. É muito pouco, muito pouco. E isso porque esse ataque perdeu uma peça do ataque que a gente enfrentou na temporada passada. Ano passado eles jogaram com o Gronkowski, esse ano foi sem Gronkowski. Então, simplesmente pegaram, estudaram o jogo do ano passado e viram que dava que os Steelers tinham tudo para repetir e repetiram o gameplay. E foi muito fácil. A última derrota do Patriots foi justamente nessa partida contra os Steelers, depois foi vitória nos playoffs, Super Bowl e tudo mais, e era meio óbvio que o Bill Belichick ia pegar esse jogo como referência para poder se defender dos Steelers. A gente sabe como é difícil para Pittsburgh vencer do Patriots, então, pra gente também foi meio óbvio usar o mesmo gameplay
da partida pensando que poderia ser uma criptonita para cima de New England. Obviamente, uma mera ingenuidade da nossa comissão técnica, que, sinceramente, foi o pior jogo que eu já vi Mike Tomlin comandando, em termos de gameplay, em termos de tudo, na verdade. O nó tático que a gente levou foi muito feio. E é óbvio que a gente não conseguiu fazer ajuste durante a partida, porque é o Patriots. O Patriots poderia estar jogando até agora, o jogo estaria do mesmo jeito. E isso nos 3 lados, e em special teams, ataque, defesa. O Patriots, no ataque, fazia coisas simples, nada assim de outro mundo, mas sempre eficiente. E é o que New England faz. New England, ele vai ver um vacilo, vai ver um espaço e vai matar você. Ricardo, É isso. falando da simplicidade do Patriots, a linha ofensiva de New England, a gente sabe que eles têm Dante Scarnecchia, que é um gênio montando linhas ofensivas e treinando jogadores para isso. O left tackle deles era diferente, Isaiah Wynn, ok, que é uma escolha de primeira rodada, mas ele tem 22 anos de idade. Jogou como se fosse um veterano de 32. O center era reserva, no lugar do David Andrew, que deve perder... Não sabia nem fazer snap. Pois é, no lugar de... Cada snap feioso. Era um guard barra center, que é daqueles caras que todo ano completa o elenco. Assim. Você vê a diferença entre o center reserva que entrou deles, que estranhamente a NBC tinha um quadro especial preparado para falar sobre o cara, vai saber, e ver a diferença do que aconteceu quando a gente entrou com center reserva. Esse foi o nível em que o Patriots estava para esse jogo e o nível que a gente estava para esse jogo. E foi bom para dar um choque de realidade pra gente que tinha o Munchak e estava sabendo que a qualquer momento que entrasse um backup na linha ofensiva a gente podia confiar minimamente para a execução razoável de quem entrasse. E agora com esse Sarrett, que inclusive eu vi algumas pessoas criticando porque é a escolha óbvia, porque isso é a cara dos Steelers, não vai atrás de ninguém que é especialista na posição, e promover o cara que era assistente do Munchak aqui, e realmente é um move a cara dos Steelers, tirar o OC e promover o QB coach, que realmente não é nada espetacular. E aí a gente viu a realidade, né, do que reserva pra gente no futuro em questão de preparação da OL. Eu tô muito receoso, eu nunca vi o Finney entrar tão mal no jogo quanto esse jogo de ontem, ou de ontem não, desculpa, de domingo. Nunca vi o Finney entrar tão mal. O Finney sempre teve atuação aqui que foi elogiada, gente, e protagonizou inclusive das trapalhadas mais patéticas da NFL na história recente. Aquilo ali vai ficar para os próximos 10 anos pra gente rir como um meme. Um pouco justo com o Finney, a última vez que ele entrou como center em si foi na partida toda contra o Browns, na última semana de 2017. Ele geralmente entra mais como guard, a gente já substituiu o Raymond Foster em vários momentos e de fato ele nunca comprometeu. Eu não acho que esteja relacionado necessariamente com a chegada do Shaun Sarrett, é muito cedo para a gente poder fazer qualquer tipo de afirmação com relação a isso. E isso é mera comunicação com o Big Ben, não é um problema técnico necessariamente. Não ouviu que o Big Ben ia pegar o snap em uma ou duas contagens e pronto, isso veio a acontecer. Então, o coitado do Finney, né, que estava ali naquela roubada, e eu já aproveito até esse gancho para poder falar também do Big Ben, que parecia um rookie jogando nessa partida. E eu até na hora do jogo eu comentei como o playbook da gente estava extremamente conservador. Não parece que tinha um quarterback Hall of Fame ali para estar fazendo as jogadas que a gente sabe da capacidade que ele tem que fazer, mas era um playbook extremamente default, muito simples, como se ainda fosse ritmo de pré-temporada e fosse o Mason Rudolph ali na posição de quarterback. E não só isso, o Caio falou como o Tom Brady na leitura pré-snap é simplesmente impecável, não tem como discordar, é um gênio, é inacreditável como o Tom Brady consegue fazer isso, e o Big Ben, nesse sentido, na partida, cometeu erros básicos.
quando você Erros que a posição... gente conseguia prever algumas das jogadas que eles iam chamar, pô. A gente olhava nem pro só lance, isso. Peraí, essa situação é agora que vem um passe longo e veio o passe longo. E nem só isso, é coisas de, quando você é um quarterback, você assume a posição quando você é criança, você jogando Madden ensinam esse mandamento, esse fundamento. Conte quantos jogadores vai ter no box adversário e quantos jogadores você vai ter bloqueando. Tem que empatar, pelo menos, ao mínimo, para ter um duelo 1 contra 1. A partir do momento que você tem mais gente no box do que gente bloqueando, a jogada não vai dar certo, muito provavelmente. Vai ser puro talento, não vai ser nada tática. E na timeline, eu não lembro qual foi o perfil que chamou a atenção para essa jogada, mostrou um dos lances, eu creio que foi na terceira descida para 1 jarda, que tinha uns 5 jogadores dos Steelers na OL bloqueando, e eram 6 jogadores dentro do box do Patriots. E pro Hightower infiltrar foi muito fácil. Ele tava sozinho. Não tinha ninguém para poder bloquear o Hightower. Isso é o quarterback que tem que chamar e mudar. É ele que vai ler isso, é ele que vai contar na hora. Isso já é um trabalho natural de qualquer quarterback que é experiente. E o Big Ben não conseguiu notar isso na hora, entendeu? É um erro muito básico. Eu fico muito surpreso de ver esse tipo de coisa, e que é crucial. A situação de terceira descida para 1 jarda é frustrante a gente ter 3 situações que precisava de 1 jarda para uma nova série de descidas e a gente não conseguir. Como o Mike Tony falou hoje, foram pelo menos 33 jardas perdidas só aí, e que acabou gerando um efeito bola de neve, porque a defesa voltou para o campo, cansada, o ataque do Patriots ia lá, andava, anotava touchdown. Enfim, isso eu comentei no Twitter, no meio do jogo. Na hora a gente fica claramente com a percepção, não tem como a gente não ficar com a percepção por parte da defesa, mas o ataque contribuiu bastante, e o justo é criticar com a mesma intensidade os dois lados da bola. Concordo demais, eu concordo. Para mim, essa vitória foi realmente 50-50. Você vê que a partir do ataque da defesa é tenebrosa, quando o melhor coordenador do time é o coordenador de special teams, quando o Dennis Smith é o melhor coordenador do time na partida, você vê que algo foi muito errado, bicho. Muito, muito errado. E realmente ele foi o melhor porque ele não cagou. Só porque ele não cagou, porque os outros dois acabaram com o jogo do Steelers. Eu concordo com o Ricardo que Big Ben foi muito mal nas leituras de pré-snap também. Foi uma partida muito ruim de Big Ben, como há anos eu não vi ele falar. Porque uma coisa, Big Ben lançar 3 interceptações no jogo, não necessariamente é tudo culpa dele. Às vezes a gente via o wide receiver correndo rota errada, erro de comunicação, ele achava que o cara ia correr uma post, o cara corria uma sei lá, corner, enfim, erro de comunicação acontece. Isso aí vai acontecer em todo time, menos Tom Brady, menos o Patriots e Tom Brady. Isso aí os caras não erram, não. Mas beleza. Agora, o que eu vi do Steelers foi realmente muito preocupante, porque inclusive teve um momento do jogo que eu achei que o quarterback dos Steelers não era Big Ben, que eu achei que era Alex Smith, que era um quarterback completamente sem braço, que tratava o jogo como um game management, que a bola não podia voar mais do que 3 ou 4 jardas. Se eu não me engano, inclusive, eu li uma estatística justamente na TL do Cosora essa semana, ele falando que o Big Ben não lançou mais de 4 bolas para mais de 10 jardas. Pelo amor de Deus, os Steelers não exploram mais o meio do campo com ninguém. Vance McDonald, que é um target espetacular para esse time, que sempre foi subutilizado, só foi receber o primeiro target no jogo nos últimos 2 minutos do jogo. Do jogo mesmo, não é nem do segundo quarto, não é nem antes do first half acabar. É 2 minutos faltando para acabar o jogo. A gente viu o primeiro target do Vance McDonald. Aí, velho, não dá, realmente não dá pro Steelers chegar em Foxborough e fazer uma partida boa quando é só passe de 3 ou 4 jardas, corrida repetida. É a mesma corrida, é o mesmo play design que o Steelers usou contra o Patriots na temporada passada, então eles já estavam completamente ligados nessas jogadas. E, velho, a insistência em chamadas diferentonas quando bastava fazer o simples. 4ª-1, corre com o corner pelo meio, porra. Tem um top 3 centro da liga, tem um top 3 right guard da liga. Bota essa bola atrás dos caras, enfia, sei lá, Vance McDonald para abrir espaço, ajudar a abrir espaço ali no meio. Quem for, de fullback, McCullers, já que o Nick estava lesionado. Quem for, então não bota ninguém, pô.
pô, bota a bola atrás desses dois caras. Eles vão abrir meia jarda pra você. O cara vai conseguir fazer a infiltração first down. Não é difícil. Mas os Steelers têm que fazer isso difícil. Eu lembro quando o Todd Haley fazia jogada complicada numa terceira ou quarta descida curta e a gente reclamava que era muito manjado. O Fichtner fez muito pior. Porque pelo menos a gente viu o Big Ben Gunslinger tentando botar os Steelers com, sei lá, 8 ou 80, situação de 8 ou 80, high risk, high reward. O Fichtner nem isso, pô. O Fichtner é extremamente covarde no gameplay que ele usa contra o Patriots. Covarde. E foi mais de uma vez que a gente viu os Steelers na situação de quarta descida sendo covarde. No final, no primeiro drive do terceiro tempo, o Steelers teve um drive muito bom, inclusive James Washington, muito bem no jogo. Eu queria elogiar ele. É um cara que eu botei pra lascar no final da temporada passada. Não acreditava que o James Washington ia conseguir um bounce back e jogar bem nessa temporada. Ele já começou melhor do que todos os outros wide receivers dos Steelers. Juju muito bem marcado. Moncrief teve 3 drops no jogo, foram 10 targets, 3 recepções para 7 jardas, pelo amor de Deus, e 3 drops na primeira partida. Deontay Johnson, coitado, fez muito pouco. Switzer parece que é um check down que não pode receber mais do que 3 jardas. Velho, tá tudo errado no ataque dos Steelers. Eles têm que pegar, dar um reset, repensar um ataque minimamente decente e botar em jogo contra Seattle, porque se repetir esse time contra Seattle, ou qualquer coisa desse gameplay, a gente vai tomar outra saraivada de 30 pontos. Para finalizar, Danilo, falando mais um pouco sobre a defesa, e eu acho que em todo jogo contra New England e Tom Brady a gente fala sobre isso, resgatando até poucos minutos atrás do que víamos falando de como é um ataque simples e eficiente. Todo jogo que você sai contra o Patriots, essa sensação de que é uma surra, mas você fica tentando puxar na sua cabeça as jogadas que deram errado, porque são jogadas muito, mas muito pontuais, do tipo, não são campanhas gigantescas que o Steelers consegue segurar, como contra o Raiders no final, que você não conseguiu segurar Derek Carr, campanhas como na segunda partida da temporada passada contra Patrick Mahomes, campanha como contra o Saints na temporada passada, que foi para a virada da partida também, no final do jogo. Enfim, são todas campanhas que ele viu um erro de alguém, uma falha, atacou, anotou o touchdown e pronto. Então, eu comentei mais cedo sobre a questão do TJ Watt, ser responsável por chamar as jogadas. Hoje, o Kozora na timeline chamou a atenção para um ponto extremamente importante, que foi que em duas jogadas que o TJ Watt não estava em campo, ou seja, ele não estava chamando a jogada, o Steelers levou um touchdown. E uma delas as duas jogadas. Uma foi a touchdown do Gordon e a outra foi a touchdown do Dossett. Uma delas, as duas. Uma delas, o Steven Nelson entrou em blitz, que pelo que parece ninguém entendeu porque diabos o Steven Nelson tinha que entrar em blitz nessa jogada. Inclusive é algo que precisam parar para ontem. Isso não dá certo. Não dá certo mais. Já era novidade alguns anos atrás para Pittsburgh. Hoje não é mais. Todo mundo sabe, é manjado. Mandar cornerback em blitz em Pittsburgh não rola. E, obviamente, que se um quarterback mediano consegue acabar com a gente disso, imagina Tom Brady. Então, é difícil. É difícil a gente levar outro nó tático. Eu comentei isso com vocês, eu resgato já o assunto. A gente sabe, isso é óbvio, até eu que eu defendo e morro abraçado com o Mike Tomlin, porque eu realmente gosto dele. A gente sabe que o Mike Tomlin não é um cara tático, nunca foi. É um cara de elenco. Jogadores pela liga querem jogar muito por Mike Tomlin, querem tê-lo como referência. É um cara que tem uma puta de uma história, enfim. A gente já comentou, por favor, outros episódios a gente comentou só sobre a vida do Mike Tomlin, mas não é o cara do era tático. E os momentos onde o Mike Tomlin mais rendeu foi quando ele tinha grandes mentes como coordenador. Então, o Dick LeBeau, obviamente, não tem como não lembrar o Dick LeBeau. E eu cito também, ouso citar o Todd Haley. O Todd Haley, a gente sabe que ele é um imbecil, ele é um idiota, ele é um traste,
mas é um cara que é um play calling, ele sabe chamar jogada, ele tem esse background como head coach, entendeu? Então a gente precisa de um cara desse do lado do Mike Tomlin. Mike Tomlin fazer o trabalho com os jogadores e deixar um mastermind para chamar a jogada. Kent Butler não dá para ser o Butler, ele não é um chamador de jogada, entendeu? E a gente olha até outras posições dos Steelers que sempre renderam muito. Os técnicos de posição dos Steelers sempre renderam muito. Então, a gente vê o Mike Munchak, que o Caio citou, transformou a OL em outra coisa. Fez uma magia com os jogadores que a gente tinha. A gente olha o corpo de wide receivers, o trabalho que o Richard Mann e que o finado Daryl Drake fizeram até a temporada passada. Espetacular. A gente vê o trabalho do Saxon com os running backs até a temporada passada, entendeu? Então... Tem técnicos de posição boa, mas quando vai subir na escala para tomar decisão, que passa pelos coordenadores, não dá. O Fitner é um puta quarterback coach, isso não duvida de ninguém. É um puta quarterback coach, muito bom mesmo. O Butler é um puta LB coach, e não tem quem discorda disso, mas não são pessoas prontas para chamar a jogada. E eu já falo isso do Randy Fitner. Você tem mais comentário para fazer do jogo? Se tiver, pode entrar. Da comissão técnica, eu vou fazer um comentário rápido e, caramba, eu quero muito, muito aqui concordar com absolutamente tudo que o Ricardo falou em relação ao Mike Tomlin. Na moral, todo mundo sabe o quão eu sou defensor do Mike Tomlin. Sempre fui. Diferentemente do Colbert, eu sou aquele cara que ou eu me abraço até a morte com o cara, ou eu odeio o cara até a morte. Eu sou 880, assim mesmo. E Mike Tomlin e Colbert são justamente os opostos pra mim. Eu me abraço e morro com o Mike Tomlin e eu odeio o Colbert. Mike Tomlin, pra mim, é um dos head coaches, assim, de mais alto nível na liga. E é como o Ricardo falou, ele não, taticamente, ele tá longe de ser um prime ali. Ele tá longe de ser um cara diferenciado. Mas em questão de gestão de elenco, e aí muita gente vai fazer piadinha, caso do Antonio Brown, caso do Le'Veon Bell. Não, velho, esses casos aí são completamente atípicos e não teve culpa do Tomlin. Os caras eram doidos da cabeça. Um queria uma causa e o outro era completamente maluco da cabeça. Mike Tomlin é um baita head coach e não dá pra tirar nada dele. E ele teve muito sucesso quando teve duas grandes mentes da liga ao redor dele. E eu concordo, não tenho nada em relação ao Dick LeBeau e o Todd Haley. Eu concordo com absolutamente tudo. Mas não dá. Randy Fitner não dá. Randy Fitner é um bom QB coach mesmo. E Keith Butler, velho. Keith Butler é, no máximo, um bom assistant coach para outside linebacker. No máximo, hoje em dia. Porque ele eu vou falar. Vou falar pra você onde é que o Butler vai ter sucesso na liga. A NFL hoje tá cheia de role, de técnico de situação de jogada. Ele vai entrar algum time como técnico de blitz, vai ter sucesso, porque ele sabe desenhar blitz, mas só isso. Mas é porque ele sabe desenhar blitz, porque ele aprendeu a desenhar blitz pra Dick LeBeau. Dick LeBeau chamou ele, vem cá, menino, vem cá. Menino, vem cá, vamos fazer desenho de blitz, ele bora. Aí desenhou o blitz junto, ele aprendeu com o Dick LeBeau tudo que ele tinha pra aprender, e pronto, velho. O cara sabe desenhar blitz. Realmente, Mike Hilton teve um ano espetacular 2 anos atrás, saindo na blitz, o Vince Williams também. O Steelers é o time que mais saca na NFL há 2, 3 anos. Mas, pô, pra que isso tudo? Pra que esse tanto de sexo se o time é incapaz de parar o ataque adversário? E Ricardo tava falando uma coisa que eu queria comentar sobre, que foi a questão dos drives, que a gente não parava o adversário. E uma coisa que me chamou muita atenção, pra mim, na temporada passada, o jogo que eu mais passei raiva com a defesa foi contra o Chargers. E o Steelers, nesse jogo, protagonizou 2 coisas que foi patético. Uma foi ser inesquecível, foi aquela jogada que era pra ser uma interceptação e praticamente selaria a vitória. A gente viu 2 defensive backs, o Sean Davis e o Joe Hayden, bater cabeça, literalmente o Keenan Allen fazendo um touchdown. E a outra jogada é John Bostic, um cara de 110 quilos, um linebacker pesado, incapaz de cobrir qualquer formiga na cobertura, completamente incapaz. Se você botar ele pra marcar um OL na cobertura do passe, ele não consegue, porque ele não consegue mesmo, ele é ruim na cobertura, marcando o melhor wide receiver 1 de um time adversário, que foi o Keenan Allen. A gente parou e comentou muito, e bateu muito nisso no jogo passado. Quem pegar o podcast daquele jogo passado não, do jogo do Chargers, quem pegar o podcast desse jogo vai escutar todo mundo do que participou, inclusive eu e Ricardo, que eu lembro que a gente falou muito dessa jogada, criticando esse lance, criticando esse erro de esquema e de matchup do Keith Butler no play design dele. E aí a gente vem pra Steelers e Patriots, assim, 2019, primeiro jogo da temporada, e a gente vê a mesma coisa. Vince Williams marcando Josh Gordon, que é o wide receiver número 1 deles. Pô, velho, é o mesmo erro. É o mesmo
mesmo erro. Pega o linebacker mais incapaz de cobrir um wide receiver 1 e bota o cara lá. Tom Brady não é nenhum otário, pô. Ele viu esse tipo de mismatch mais de uma vez no jogo. Mark Barron foi o cara mais queimado no jogo. Vince Williams foi muito queimado. E outro cara que deu pena, e esse não tem culpa o coaching staff, realmente só tinha ele, foi o Cam Kelly. O Cam Kelly teve uma partida tenebrosa, mas, pô, a gente não tinha ninguém pra botar no lugar dele. E aí a culpa, dessa vez, não cai em cima do coaching staff, porque era o melhor cara que tinha disponível. Dessa vez já cai na cabeça do Colbert, e tanto que foi falado que esse time precisava de um safety. Aí, primeira semana da pré-temporada, ele solta um statement lá. O Steelers precisa achar o seu quarto safety. Caramba, velho, peço desculpas pelo meu palavreado, mas vai tomar no cu, Colbert. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo aqui, todo mundo que tá nesse programa e todo mundo que tá escutando esse programa sabia que o Steelers precisava de um safety. Todo mundo sabia. E especificamente de um free safety playmaker. Todo mundo sabia disso. Sean Davis é bom, mas Sean Davis não é playmaker. Sean Davis é game manager ali na secundária. Um cara que cobre ali e tacleia bem. Mas é mero body, velho. Mero corpo pra estar ali cobrindo. Porque os Steelers não tem free safety. Acho que talvez seja aqui um exagero meu, mas na minha opinião, os Steelers não tem free safety desde Ryan Clark. E aí e vai continuar assim por um tempo, porque se depender do Colbert, a gente vai continuar draftando esses subpar players que viriam ser pegos na terceira rodada e são pegos na primeira. Pra cá foi só strong safety. E strong safety ruim, né? Strong safety ruim. Porra! E, na verdade, desde a tentativa com Toperinha, bicho. Qual era o nome de Toperinha? Marco Thomas. Esqueço nunca desse bosta, que era pra ser o novo Troy Polamalu. Meu Deus do céu. Como isso é insulto a Polamalu. Só teve strong safety de lá pra cá. E, bicho, não foi falta de aviso, não, velho. Se a gente puxar o histórico lá do QG, tem 10 nomes que a gente fala, meu irmão, esse cara tá no mercado, pô, é barato. Safety hoje tu consegue contrato de 1 ano, 4 milhões. Pelo amor de Deus, velho. Sabe qual é o problema, Danilo? É que os Steelers, o scouting system dos Steelers hoje é muito falho. Os caras querem achar Diamond in the Rough, ao invés de pelas escolhas óbvias e safe. Ano passado, tinham 2 safeties espetaculares disponíveis no final da primeira rodada. Justin Reed e Jesse Bates. Ele foi no pior que podia ser. E a gente sabe que Edmonds não beija a chuteira desses dois caras. E tá aí, Justin Reed voando, sendo referência na secundária de 1, Jesse Bates voando, sendo referência na secundária do Bengals, e a gente aqui com o Edmonds tendo esperança no que pode ser o novo Art Burns da primeira rodada. Então é muito, como é que frustrante você ver o time não ir pra escolha óbvia, quando é muito óbvio que a melhor escolha era aquela, pra poder tentar achar o Diamond in the Rough. É muito, assim, é muito exaustivo você ver o mesmo erro sendo cometido ano após ano, e ainda chegar aqui pra dizer pra vocês que eu tô positivo, vou esperar alguma coisa boa desses caras. Eu não consigo mais. Assim, pra fechar, só uma passagem do Cam Kelly. Foi bastante divertido que a gente vê, o Caio falou do scout dos Steelers, a gente vê Cam Kelly na AAF lendo tudo que é jogada que Chet Kelly e John Waldron e companhia faziam. A gente imaginou que eu queria fazer a mesma coisa logo com o Tom Brady, né? É a cara dos Steelers esse tipo de coisa. O detalhe é que ele foi cornerback, tá? Na IAF. Ele virou free safety nos Steelers. Os Steelers viram uma coisa nele. É aquela história de Diamond in the Rough, tá ligado? Não tá metade dos snaps de treinamento nessa semana de free safety não era de Mike Hilton? É ele dividindo com o Cam Kelly? Então, tá tentando achar... Você mexe numa posição do cobertor pra ver se cobre a outra, deixa descoberto e tapa aqui, descobre ali, assim a gente vai. Kevin, eu sei que você pediu, Ricardo, para os ouvintes mandarem as impressões deles sobre esse jogo e o que é que eles fariam se fossem dono dos Steelers. Você quer ler essa belíssima lista? Tanto prazer, meu amigo Danilo. Eu acredito que a nossa percepção, pelo menos, fica por parte... Não que isso fosse ser feito agora, e eu perguntei, sendo bem justo com nossos leitores, o que é para ser feito agora, mas fica já a percepção da necessidade de troca na unidade, pelo menos defensiva. É óbvio que não vão fazer, e a gente vai ter que contar sempre com essa mística que envolve os Steelers, que geralmente não começa bem, mas ao longo da temporada vai se acertando. Vamos ver até quando isso vai. Mas enfim, vamos lá. Eu começo com
o Robson Carlos, que ele falou que bateria um papo bem sério com toda a comissão técnica, e só. A cagada já está feita, não tem muito o que fazer, correto, mas ao fim da temporada, ela seguindo da forma como estou imaginando, faria muitas mudanças. O glorioso Ataíde Bolado, grande abraço, ele falou que faria uma mudança profunda no coaching staff. Falta um talento e principalmente falta mentalidade vencedora e mexeria em 2/3 de jogadores do time. E que os nossos treinadores são medíocres no sentido original da palavra, caras médios que se contenteiam com performances médias. O Alexandre Diniz, ele comentou que não faria nada, que no máximo ia dar uma força pro time no treino seguinte, mas que ao final do ano provavelmente também faria mudanças. Isso foi uma impressão até um pouco geral, e teve gente eventualmente pedindo já a contratação de jogadores como o Dez Bryant, o Eric Berry, são nomes experientes que estão disponíveis no mercado, e ao lado disso sempre passando pelo coaching staff. Eu creio que seja inevitável, de fato, não trazer esse assunto. Se a gente fosse prender alguma coisa, eu tenho quase certeza que o Steelers não vai fazer nada com relação a isso. É óbvio, eu estou falando do Steelers, mas também a gente não tinha alguém na defesa, por exemplo, com background de chamar jogadas na NFL como tem hoje com o Terrell Austin. Não sei, se quiserem vislumbrar ou sonhar com alguma coisa, se de repente essas performances forem se repetindo e quiserem assar a batata do Butler, ter um cara atrás com um background digno para se sair no dia e entrar no outro. Então, é nisso que, se você, amigo ouvinte, quiser ter seu coração um pouco mais acalentado, precisa se prender. E muito obrigado pelas respostas. Foi muito legal ver a pistolagem de vocês conosco. Vocês acham que essa contratação de Terrell Austin foi para isso? Foi para ser a última? Eu tava querendo chegar nisso. Eu acho que o Terrell Austin foi a contratação que é aquele. Caramba, é o urso do Keith Butler. É o urso. Ele tá ali só esperando a cabeça rodar do Keith Butler. Porque eu acho que é questão de tempo. Eu vou ser muito sincero. Eu acho que o Steelers vai ter uma temporada ruim. Muito disso vai cair por cima da defesa. Que tem muito investimento nessa defesa, pô. Tem muito investimento. Vocês podem falar o que for. Tem 7 first round picks na defesa. Tem 2 cornerbacks pegos na free agency pagos, ambos foram pagos. Tem um pick de primeira rodada, top 10, que foi um sacrifício relativamente alto pro Steelers para conseguir fazer essa pick, para trazer esse cara para Pittsburgh. Então, vejam só, a responsabilidade do Keith Butler de fazer essa defesa funcionar, e ele não tá fazendo essa defesa funcionar. Eu acho que esse cara tá com os dias contados. Eu acho que Mike Tomlin tá com a paciência, depois desse jogo, tá com a paciência lá em cima com ele, e eu acho que a gente pode ver, sim, pela primeira vez que eu vou ver um coordenador sendo demitido durante a temporada, e pode ser esse cara. Eu não tô dizendo que vai acontecer, não, mas se for acontecer alguma coisa, é ele, e a justificativa disso tá justamente na contratação do Terrell Austin. O Terrell Austin é um DB coach, tá claro isso, que ele é o DB coach dos Steelers, mas também tá muito claro que ele tá ali só de urso, esperando a vez dele chegar, porque no momento que os Steelers demitir Keith Butler, que isso pode acontecer, Terrell Austin é quem vai assumir. Terrell Austin é quem assume como defensive coordinator, eu não tenho dúvida disso. É o cara com experiência pra isso. É o cara que fez uma defesa muito boa em Detroit, muito boa, e é um cara que tem bagagem e confiança de Mike Tomlin. Faz muito sentido a comparação dele agora, quando você para pra pensar que ele pode ser o substituto dentro da temporada de Keith Butler, caso o Keith Butler não consiga nessa última chance dele, que eu acho que ele vai embora de todo jeito no final da temporada. O contrato dele acaba, ele vai embora, e aí o Terrell Austin vai assumir de vez, mas ele tá aí pra isso, velho. Ele tá aí já pra assumir essa posição de defensive coordinator, e isso pode ser acelerado por atuações ruins da defesa, que já começou tirando a paciência do Mike Tomlin. Existem histórias, eu não sei se é verdade, mas eu li relatos de que Mike Tomlin já deu uma saraivada aí no Butler depois dessa atuação. Vamos ver até onde vai a paciência do Tomlin, porque eu acho que não vai durar muito, não. Eu acho que a gente vai ver essa temporada pela primeira vez o coordenador sendo demitido durante a temporada. Tô 100% contigo, Caio. Eu acho exatamente a mesma coisa. A única diferença é que eu não vejo uma demissão no meio,
só que internamente eles reorganizem para que Terry Austin assuma mais funções do que Keith Butler. Mesmo que isso não seja amplamente divulgado, mas por dentro ele tenha mais comando do que o Butler. É a única coisa, mas eu tô 100% contigo. Eu acho também que foi uma contratação feita já para ter o substituto para quando ele rodar. Pode ser que seja isso também, pode ser que, sei lá, ele tenha, entre aspas, uma demoção não declarada, ele continue lá com a tag de DC, mas na verdade o play caller passa a ser o Austin, ou então, sei lá, o defensive scheme maker passa a ser ele faça mudanças no playbook, enfim. Eu espero que isso aconteça, porque o Butler não tem noção do que ele tá fazendo como defensive coordinator. Isso, só trazendo, isso já aconteceu com o Steelers alguns anos atrás, 2013, quando a equipe começou 0-4. A gente já trouxe alguns programas. O Steelers meio que demitiu o OL coach no meio da temporada. Óbvio, não dá para comparar um OL coach com um cargo de coordenador de unidade, mas o Jack McNeil, ele foi literalmente tirado das suas funções, e quem assumiu foi o Tomlin e o Sean Sarrett. E ninguém sabia, até que no dia seguinte do fim da temporada do Steelers, o Jack McNeil foi demitido da equipe. Então isso já aconteceu, assim como vocês. Pode-se vislumbrar algo nesse cenário, que não vai ser anunciado necessariamente uma demissão, mas que o Terrell Austin vai ter um grande papel de influência no esquema da defesa. Muito bem, gente. Esse foi nosso incrível desabafo sobre esse jogo, essa sessão terapêutica, sessão de descarrego mesmo, para falar mal dos Steelers. Muito obrigado pelas participações de vocês quando a gente solicitou quais as opiniões, o que os Steelers tinham que fazer imediatamente. O nosso próximo jogo é contra o Seattle Seahawks, nesse domingo, no Heinz Field, às 14h, horário de Recife, o nosso querido fuso RRT. Para a gente fechar o programa, eu queria as considerações finais e um matchup esperado para a partida de cada um de vocês. Começando por você, Caio. Bem, as considerações finais, não tenho esperança para essa temporada, tá? Eu vou deixar muito claro, eu não tenho esperança nenhuma para essa temporada para playoffs. Eu acho que o primeiro jogo deixou muito claro o que a gente pode esperar. Eu sei, overreaction, só o bicho. Eu nunca vi algo tão devastador e com erros repetitivos e sucessivos até, de mais de 2 temporadas que a gente vê os mesmos erros, que a gente aponta os mesmos erros, eles seguem acontecendo, não só do coaching staff, mas também de nível de atuação dos jogadores e também do front office como geral. Então eu acho que essa temporada vai ser uma temporada ruim, amarga, a gente vai ficar em terceira divisão muito provavelmente, terceiro ou quarto, eu não me espantaria, vem uma temporada muito ruim, infelizmente. Um matchup, vamos lá, um matchup contra o jogo do Seahawks, que eu tô esperando ver, sinceramente, como o Steelers vai conseguir correr com a bola, porque o Steelers já não é... Ano passado já foi um time que correu pouquíssimo com a bola, em comparação com os outros times da NFL, se não me engano, foi uma das 10 piores franquias correndo com a bola, e eu quero ver se esse time vai reaprender a correr com a bola sem Le'Veon Bell, mas eu acho que não, tá? Eu acho que não. Infelizmente, quando é esforçado ali, não vai conseguir nada. A DL do Seahawks é muito boa, o grupo de linebackers é melhor ainda, KJ Wright, Bobby Wagner e Michael Kendricks são um trio de linebackers, são 3 jogadores excelentes e a gente vai ter muito trabalho para conseguir fazer alguma coisa contra esses caras, principalmente com empty receiver set, que os caras também defendem muito bem esses passes curtos patéticos que o Steelers está adorando chamar. Então vamos ver se eles crescem algum culhão no fit, né? Se eles decidem botar o James Washington, que teve uma partida espetacular, na minha opinião, contra o Patriots, no ponto de vista de route running, de se apresentar bem pro jogo, apesar de ter tido pouquíssimos snaps, envolvido no plano de jogo, que ele merece essa confiança do coaching staff, e aí pode ser que mude alguma coisa, mas eu espero uma derrota do Steelers, e aí já vou dar o palpite. Eu acho que a gente perde de aproximadamente ali 28, entre 28 a uns 7, 28 a 7, ou então 28 a 10, por ali. Vai ser mais uma sarabada, eu não espero absolutamente nada do time dos Steelers nessa temporada, pelo menos por enquanto, a não ser que tenha uma mudança muito drástica, algumas contratações, demissões, mudanças de coaching staff. A minha expectativa vai ser muito baixa mesmo. Considerações finais é só trazer, resgatar para vocês como é o desempenho do Mike Tomlin em casa, em estreia da temporada. Então, na era Mike Tomlin foram 10 vitórias e 2 derrotas. O Steelers marcou mais de 24 pontos
em 9 oportunidades e 5 vezes consecutivas, nas 5 partidas estreando em casa, o Steelers marcou pelo menos 24 pontos e cedeu menos de 18 pontos em 10 oportunidades. Então, eu entendo o Caio. Depois dessa partida, eu também não estou com uma expectativa muito positiva para essa partida, mas esse Steelers, ele é tão previsível. Ele é previsível na imprevisibilidade. Ele é previsível que a gente sabia que ia perder para o Patriots, que poderia ser daquele jeito e tudo mais. Eu não pensei que seria, mas também não fico surpreso de ter sido do jeito que foi. E do mesmo jeito, na semana seguinte, o Steelers responde ganhando de um time muito bom, metendo uma lavada que ninguém entende de onde é que vem, a gente fica tudo se perguntando por que diabos o Steelers vão jogar assim toda a partida. A gente vive essa montanha-russa já há alguns anos, então, para o torcedor que gosta dessas fezinhas e quiser fazer, tá aí os números da estreia de Mike Tomlin em casa. E um matchup que eu quero chamar muita atenção é a do Chris Carson, o running back do Seattle Seahawks, que incrivelmente é o principal alvo do Russell Wilson hoje. Então, durante toda a off-season, foi muito falado sobre a habilidade do Chris Carson em estar recebendo passes, e no jogo contra o Patriots, a gente cedeu 10 passes combinados para James White e Rex Burkhead. E isso passou das 100 jardas totais. Então, é algo para ficar muito, muito ligado. Na estreia no domingo do Seahawks contra o Bengals, o Chris Carson foi o líder em recepções na equipe, saiu com 6 recepções de campo, não correu tão bem assim necessariamente, mas é uma arma que muitas vezes a gente acaba deixando de lado no ataque do Seahawks. Agora está com o DK Metcalf, tem o Tyler Lockett, o Rashad Penny, que é a escolha da primeira rodada do draft passada. Isso foi algo até que o Mike Tomlin destacou hoje, falando que se o Carson está com espaço, ele conseguiu superar uma escolha de primeira rodada. E obviamente o Russell Wilson, que dispensa maiores comentários sobre o jogador, e sabemos como sofremos com quarterbacks que têm mobilidade. Então, isso é um jogo muito difícil. No início da temporada, quando eu estava prevendo, eu botei vitória do Steelers, mas infelizmente, depois de sair com uma lapada dessa na cabeça, não dá para ficar muito otimista com mais nada. É complicado, mas foi como comentei semana passada. A gente sabe que vai perder para o Patriots, mas não vai deixar de torcer. E vai ser essa pegada também contra o Seahawks. Infelizmente, não acho que a gente vá vencer o jogo, assim como o Caio. Mas não vamos deixar de estar na torcida, não vamos deixar de estar com vocês no Twitter acompanhando isso, esse desenrolar da partida. E é isso, Danilo. Um grande abraço para todos. Fechado também. Por último, eu só queria dizer que, pessoal, esse é o último programa aqui no Black Yellow BR. Eu fui recrutado pelo Vikings BR pro resto da temporada, tá bom? Bom, já vai te mandar em ritmo de temporada. Pro White and Purple BR. Chama MVP, Caio. Minnesota Vikings Podcast. Pronto, é isso mesmo. É brincadeira, pessoal, é brincadeira. Porque por um momento de muita raiva, eu disse que eu não ia torcer mais pelos Steelers esse ano e que eu ia torcer pelo Vikings. Mudei a foto do meu perfil pra Kirk Cousins e botei hashtag Skull na minha bio, mas isso aí durou aproximadamente 32 minutos, que foi quando eu caí pra realidade e revi Big Ben lançando touchdown pro Marcus Wheaton, acho que num jogo de umas 10 temporadas atrás. Meu Deus do céu. Velho, eu não podia ver do Antonio Brown, não podia ver do Leibel, eu vi do Marcus Wheaton, pô, tá de boa. Aí aí voltou as memórias boas e aí eu voltei, aí eu desfiz tudo que eu tinha feito. Eu só quero dar uma declaração a respeito disso. O Caio tá escapando de todos os 84 ligados aí. Fica no ar. Verdade. Muito bem, estamos encerrando, enfim, este episódio. Lembrar para vocês, de novo, Steelers e Vikings,
Steelers e Vikings, o que, cacete? Steelers e Seahawks. Tô já aí fazendo um meu confronto no coração meu de coração, Caio. meu coração vai ficar complicado. Steelers e Seahawks, domingo, 2 da tarde, com transmissão da ESPN Extra. Se você, infelizmente, não tiver esse canal, vai ter que apelar para fontes alternativas, traduzindo o NFL Game Pass. Então, vai ter transmissão da ESPN, podem ficar super tranquilos quanto a isso. Vocês podem ficar tranquilos também com a cobertura sobre o Pittsburgh Steelers nos nossos canais no Twitter, Black Yellow BR, Instagram também, Black Yellow BR, e aqui nesse podcast que eu recomendo bastante que você siga no Spotify, deixe as suas 5 estrelas no iTunes e recomende para mais amigos poderem ouvir também. A gente volta na semana que vem falando sobre esse jogo da semana 2, que esperamos que os Steelers entrem em campo para jogar dessa vez, né? Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is.